A dor da enxaqueca, pessoal, ela é uma dor de moderada a forte intensidade. Ou seja, não é uma dorzinha, não. É uma dor pelo menos moderada. E muitas vezes uma dor de forte intensidade. Pode até ser uma dor em peso, em aperto, mas na maioria das vezes é uma dor em pontada. É uma dor pulsátil. Eventualmente, pode até ser holocraniana, mas ela é principalmente unilateral. Ou seja, se você estiver diante de um paciente com cefaleia unilateral, pulsátil, empontada, de moderada a forte intensidade, a probabilidade de você estar diante de uma enxaqueca é muito grande. Além disso, quais são as outras características? Frequentemente é uma dor incapacitante. O paciente ele não consegue continuar suas atividades do dia a dia, ele tem que parar por conta da dor. É uma dor que frequentemente piora com a atividade física. Qualquer movimentação que o paciente apresenta, ele costuma piorar a dor. É por isso que o paciente com enxaqueca ele fica quietinho. Além disso, muitas vezes, associado a essa cefaleia, esse paciente tem náusea, pode apresentar vômitos e tem também as fobias, a fotofobia, a fonofobia e, eventualmente, a osmofobia. É por isso, pessoal, que qual é o comportamento clássico de um paciente com enxaqueca? Ele procura se aquietar num local o mais silencioso possível e o mais escuro possível. Por quê? Porque é exatamente aquilo que faz a dor piorar. A atividade física, a exposição à luminosidade, o barulho e muitas vezes também cheiro forte. Ok? Então, essas são as características clássicas de uma enxaqueca. E, em alguns casos, existe aquilo que a gente chama de aura, né, pessoal? Que são aqueles sintomas neurológicos que podem preceder ou até mesmo acompanhar uma crise de enxaqueca, né? O mais clássico deles são sintomas visuais, né? Sejam eles positivos, como os escotomas cintilantes, sejam eles negativos, como, por exemplo, o borramento visual. Mas os pacientes com enxaqueca, dentro do contexto da aura, eles eventualmente podem apresentar sintomas motores, sintomas sensitivos, sintomas visuais, né? E uma coisa importante é que eles são transitórios, né, pessoal? Esses sintomas de aura, teoricamente, eles duram de 5 a 60 minutos, não devem durar mais do que isso. Né? Se um paciente com uma sintomatologia sugestiva de enxaqueca, ele apresenta, por exemplo, um déficit motor, e esse déficit motor ele persiste por mais do que 60 minutos, isso não deve ser uma aura, certo? Isso deve ser um sintoma neurológico focal, portanto, você deve pensar em uma patologia secundária, certo? Ou seja, pessoal, quando é que você vai pensar em enxaqueca? Dor de forte intensidade, moderada a forte intensidade, unilateral, pulsátil, que vem acompanhado de náuseas, de vômitos, que incapacita o paciente e que muitas vezes vem acompanhado de sintomas de aura. Essas são as características clássicas de uma enxaqueca. Ok? Dito isso, pessoal, dado o diagnóstico de enxaqueca, qual é o próximo passo? É propor o tratamento, certo? E o tratamento da enxaqueca, pessoal, ele se baseia em dois grandes pilares, né? É o tratamento das crises e o tratamento profilático, que muitas vezes está indicado. As crises, pessoal, existem algumas medicações que classicamente nós utilizamos. O que a gente faz para tirar um paciente com enxaqueca de uma crise? Muitas vezes, pessoal, a gente faz ali um combo, né? A gente junta ali algumas medicações. Mas a gente vai subindo ali, naturalmente, a escadinha da analgesia, né? O primeiro degrau dessa escadinha da analgesia do paciente com enxaqueca são os analgésicos simples. Paracetamol, dipirona, eventualmente uma cafeína. O segundo degrau, geralmente, são os anti-inflamatórios não esteroidais, como, por exemplo, a nimesulida, o naproxeno, o ibuprofeno, o cetoprofeno,
o cetorolaco e por aí vai. Ou seja, qualquer anti-inflamatório não esteroidal. Teoricamente aí é a segunda linha, aí, o segundo degrau da escadinha da analgesia do paciente com a crise de enxaqueca. O terceiro degrau, pessoal, isso aqui vocês devem ficar muito atentos, porque é um grupo de medicações específicas aqui do contexto da enxaqueca, é exatamente os triptanos, certo? Os triptanos, como por exemplo o sumatriptano, o famoso Sumax, né? O naratriptano, o famoso Naramig, são medicações que são específicas da crise da enxaqueca, certo? Os triptanos seriam aqui, teoricamente, o terceiro degrau aqui da escadinha da analgesia. O quarto degrau, pessoal, seria os antidopaminérgicos. E aqui é importante vocês entenderem o seguinte, pessoal, faz parte da fisiopatologia do paciente com enxaqueca uma certa hiperativação dopaminérgica no sistema nervoso central. Então, a utilização de medicações antidopaminérgicas, ela tem sentido porque ela combate a fisiopatologia da doença. E por que eu estou dizendo isso aqui para vocês, pessoal? Porque alguns antidopaminérgicos, eles também têm outros efeitos. Por exemplo, medicações antieméticas, como a metoclopramida e também a bromoprida, o famoso Plasil, o famoso Digesan, essas medicações, elas são antidopaminérgicas, então elas combatem a fisiopatologia da enxaqueca. Ao mesmo tempo que essas medicações também são o quê? Antieméticas, elas combatem as náuseas, os vômitos, e que muitas vezes estão presentes nesses pacientes. Isso é um outro motivo para a gente pensar em utilizar essas medicações. E tem um terceiro motivo, que teoricamente pode justificar a gente utilizar uma bromoprida, uma metoclopramida, eventualmente até um Dramin também nesse paciente, que é o quê? Os pacientes com enxaqueca, é muito bem documentado, pessoal, que eles têm uma certa gastroparesia, ou seja, o estômago deles, durante as crises, eles funcionam de uma maneira muito lenta. E a maioria das medicações que a gente faz, os analgésicos simples, os AINES, os triptanos, eles são de absorção entérica, ou seja, precisa passar do estômago para serem absorvidos. Se o estômago está meio lentão, então vai demorar para essas medicações chegarem no local onde elas serão absorvidas. E quando você utiliza um antiemético, um bloqueador dopaminérgico, como a bromoprida, como a metoclopramida, o esvaziamento gástrico é acelerado, a função do estômago é acelerada, então as medicações chegam mais rápido no local onde elas serão absorvidas, lá na porção inicial do intestino. Então esse é o terceiro motivo para se utilizar essas medicações. Então bloqueadores dopaminérgicos, como a metoclopramida, como a bromoprida, como o Dramin, são esses os três motivos para a gente utilizar essas medicações. Combatem a dor propriamente dita, porque mexe na fisiopatologia específica da enxaqueca, combatem as náuseas que muitas vezes estão presentes nesses pacientes e aceleram o esvaziamento gástrico, fazendo com que as demais medicações sejam mais rapidamente absorvidas, ok? E também existem outros bloqueadores dopaminérgicos que podem ser utilizados, pessoal, como por exemplo os antipsicóticos, né? O clássico Amplictil, né, que é a clorpromazina, e o clássico Aldol, que é o haloperidol, né? Também são medicações que eventualmente podem ser utilizadas no contexto de uma crise de enxaqueca. Pessoal, a imensa maioria dos pacientes respondem até esse estágio, né? Um combo, digamos assim, né? Com analgésico simples, com anti-inflamatório, com triptanos, com bloqueador dopaminérgico, na imensa maioria das vezes é o suficiente para tirar esse paciente da crise. Eventualmente, você pode se deparar com um paciente refratário a essas crises, ou que frequentemente, mesmo respondendo inicialmente, volta a ter dor. E aí, nesses casos, a gente costuma recomendar o uso de corticoide, mais especificamente a dexametasona, geralmente uma dose ali entre 4 e 10 miligramas, né? Então, qual é o principal papel do corticoide? O mais comprovado deles é reduzir o risco de recidiva da crise.
a curto prazo, mas também é um analgésico propriamente dito, certo? Nos casos refratários a tudo isso, pessoal, aí a gente vai para as exceções das exceções das exceções, né? Que aí você pode utilizar anticonvulsivantes, como por exemplo o ácido valproico, você pode utilizar sulfato de magnésio, né, de uma forma semelhante, como se faz, por exemplo, lá na eclâmpsia, na pré-eclâmpsia, principalmente naqueles pacientes que têm uma enxaqueca com aura, né? Há uma documentação mais forte que o sulfato de magnésio pode vir a ajudar. Bloqueios anestésicos locais, né? Também podem ser utilizados nos pacientes refratários. Mas na imensa maioria das vezes, vocês vão tirar um paciente de uma crise de enxaqueca utilizando analgésico simples, anti-inflamatório, triptano e bloqueador dopaminérgico. Eventualmente acrescentar aí uma dexametasona para reduzir o risco de uma recidiva ou eventualmente para fazer aí um combo no sentido da analgesia, né? Muito bem, Bruno, é isso aí, seja muito bem-vindo, meu amigo. Então, e nos casos refratários, aí são essas as opções, né? Você vai utilizar anticonvulsivante, você vai utilizar sulfato de magnésio, eventualmente bloqueio anestésico local. Esse é o tratamento das crises da enxaqueca. E, meus amigos, enxaqueca é uma coisa que vocês precisam saber, certo? Vocês precisam saber conduzir um paciente com enxaqueca. E muitas vezes esses pacientes, eles têm crises recorrentes, eles têm crises incapacitantes. Então não adianta só a gente estar tirando da crise. A gente tem que tentar evitar que essas crises apareçam. E isso é exatamente o objetivo do uso das profilaxias. Então, quando é que nós vamos utilizar medicações de uso contínuo, e não somente para tirar das crises, naqueles pacientes que têm enxaqueca? É a regra dos 3, né? É aquele paciente que tem pelo menos 3 crises por mês nos últimos 3 meses. Esse é o critério da recorrência, que é o principal critério para indicar uma profilaxia para enxaqueca. Mas é bem verdade, pessoal, que também, mesmo que o paciente não tenha crises tão frequentes a esse ponto, mas que as crises sejam fortemente incapacitantes, mesmo que não sejam tão recorrentes, esse paciente merece uma profilaxia, certo? E aí, pessoal, existem diversas classes que a gente pode utilizar aqui no contexto da profilaxia para enxaqueca, certo? E aí é aquela história, né? Eu frequentemente escuto essa pergunta: professor, qual é o melhor remédio? Qual é o remédio que você utiliza ali como prioridade numa profilaxia para enxaqueca? A minha resposta é clássica. Qual é a resposta? Depende. Depende de quê, pessoal? Depende do paciente. Não existe o melhor remédio para profilaxia para enxaqueca. Existe o melhor remédio para aquele determinado paciente. Ou seja, é uma espécie de uma alfaiataria. É uma coisa personalizada, pessoal. Por quê? Porque você precisa entender o contexto clínico do paciente. Todas essas medicações, elas têm algum perfil de efeitos colaterais. E qual é o grande lance? Qual é a chave aqui da escolha correta? É você tentar utilizar o efeito colateral ou um segundo efeito que essa medicação tenha como algo benéfico para os pacientes. Por exemplo, uma classe que frequentemente a gente utiliza nesse contexto são os beta-bloqueadores, especificamente o propranolol e o metoprolol. Quando é que você vai priorizar o uso dessas medicações? Quando o paciente já tem indicação de utilizar um beta-bloqueador. Como, por exemplo, o paciente que tem um tremor essencial, como o paciente que tem doença arterial coronariana, eventualmente o paciente que é hipertenso, certo? Então, você vai priorizar um beta-bloqueador nesse perfil de paciente. E quando você busca evitar? Quando tem as contraindicações clássicas, né, dos beta-bloqueadores, que vocês, com certeza, devem lembrar muito bem. Eu, pessoalmente, também evito bastante o beta-bloqueador nos homens, né? Porque pode ter aí um efeito colateral bem incômodo, né, para o macharal, que é exatamente a questão da potência sexual. Outra classe farmacológica que pode ser utilizado são os antihipertensivos, especificamente um deles, que é a candesartana, né?
É até uma coisa recente, os trabalhos são recentes que enquadram aí a candesartana como uma das medicações profiláticas para enxaqueca. É bem óbvio quando é que você vai priorizar o uso dessa medicação. Quando é um paciente que, além da enxaqueca, ele é o quê? Hipertenso. E aí você vai matar aí 2 coelhos com uma cartada só. Outra classe farmacológica que frequentemente a gente pode utilizar são os tricíclicos. Amitriptilina, nortriptilina, né? São exemplos clássicos de medicações que a gente vai utilizar nesse contexto. Essas são medicações que têm como efeito colateral, por exemplo, a sonolência. Então, aqueles pacientes que têm insônia, você vai priorizar o uso dessas medicações. Essas medicações, classicamente, elas também dão um pouco de constipação. Então, naqueles pacientes, por exemplo, com a síndrome do intestino irritável, associada a um quadro de enxaqueca, você vai, por exemplo, priorizar o uso dessas medicações. Ou seja, pessoal, não existe o melhor remédio. Existe o melhor remédio para aquele determinado paciente. Uma outra classe farmacológica que pode ser utilizada nesse contexto são os duais. São os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina. Mais especificamente, a venlafaxina e a desvenlafaxina, né? O famoso Pristic. Quando é que a gente vai priorizar o uso dessas medicações? Quando, além da enxaqueca, o paciente tem um contexto aí psiquiátrico envolvido. Tem um transtorno de ansiedade, tem um transtorno de depressão. Por quê? Porque essas medicações agem muito bem também nesse contexto, certo? Outro grupo de medicações, os anticonvulsivantes, como por exemplo o topiramato, como por exemplo o ácido valproico. Então, quando é que a gente vai priorizar essas medicações? Claro, quando o paciente, além de ter enxaqueca, ele tem convulsões, ele tem epilepsia. Aí você vai priorizar o uso de um anticonvulsivante, naturalmente, né? Mas existem outras indicações, como por exemplo, as melhores medicações profiláticas para aqueles pacientes que têm enxaqueca com aura são exatamente os anticonvulsivantes, né? Como o topiramato, como o ácido valproico. O topiramato ele também tem um outro benefício, né? Que é a questão da inibição do apetite, ou seja, se você tem um paciente que está combatendo a obesidade e além disso ele tem enxaqueca, você precisa utilizar a medicação profilática, o topiramato seria uma ótima opção também nesse contexto. Ou seja, pessoal, você vai ter que usar aí uma artimanha de escolher qual o melhor perfil de efeito colateral para aquele paciente, para você escolher a melhor medicação. E nos pacientes que habitualmente são refratários a todas essas medicações ou que não toleram o uso dessas medicações, né, que são mais habituais, né, são mais acessíveis, a gente pode utilizar também os anticorpos monoclonais, né, que são aqueles anticorpos contra o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, né? Ou seja, decorem assim, são os anticorpos monoclonais que podem ser utilizados também no tratamento profilático dos pacientes com enxaqueca. Ou seja, pessoal, são essas as principais classes. Qual é a melhor delas? Depende do perfil do seu paciente.